O bosque seria muito triste se só cantassem os pássaros que cantam melhor. Tagore escreveu isso e eu carrego essa frase há décadas. Ela é a porta de entrada de tudo que pesquisei, ensinei e vivi sobre a voz humana. Porque ela faz uma pergunta que a maioria de nós nunca se atreve a fazer de verdade. Por que eu não canto? Se alguma vez disseste a ti mesma, eu não tenho dom, eu não nasci com jeito para música, minha voz é horrível, este episódio é para ti. Não porque vou te ensinar a cantar, mas porque vou te mostrar que aquilo que chamamos de dom talvez seja a mentira mais cara que já acreditamos sobre nós mesmos. Meu nome é Sabá Moraes, comecei a cantar aos 7 anos de idade, estudo música desde 1986, estudo canto desde 1988, sou professora de canto há 26 anos e canto profissionalmente há 36 anos. Sou autora do livro Voz Integral, a voz como expressão do invisível pela editora Teosófica. E posso te dizer, com a certeza de quem passou a vida inteira dentro desta pergunta, que o dom não é o que te ensinaram que é. Bem-vindo ao canal Sabá Moraes. Este é o primeiro episódio da série A Voz que Você Não Conhece, que nasce diretamente do livro. Uma série sobre tudo aquilo que a tua voz guarda e que ainda não te contou. E começamos pela raiz, pela pergunta que derruba o mito e abre o caminho. O que é, afinal, um dom? Um presente entregue por alguma força superior a uns poucos escolhidos? Uma centelha que uns receberam e outros não? Será mesmo que alguns nascem com a música e outros nascem sem ela? Eu não acredito nisso. E depois de 26 anos ensinando vozes de todos os tipos, de todas as idades, de todos os medos, tenho provas de sobra para questionar esse mito. Pensa comigo, quando usamos a palavra dom, o que estamos dizendo na prática? Estamos dizendo que a beleza nasce pronta, que a habilidade cai do céu, que quem tem, tem, e quem não tem, jamais terá. É uma afirmação que parece humilde. Ah, eu não tenho dom, mas que carrega uma violência enorme dentro dela, porque ela fecha a porta antes mesmo de a pessoa tocar a maçaneta. E o que se perde atrás dessa porta fechada? Uma vida inteira de expressão, uma voz que nunca soou, um canto que ficou guardado para sempre dentro do peito. No meu livro, escrevi um trecho que é o coração deste episódio inteiro. Cantar é plantar uma semente. E como toda semente, exige terra fértil, rega constante, paciência e sol. O dom é a dedicação. O dom é o amor que se coloca naquilo que se faz. Guarda esse trecho, porque ele muda tudo. A semente não nasce árvore. Ela passa pela escuridão da terra primeiro. Ela não sabe que vai florescer, mas a natureza sim. E a natureza não erra. A tua voz é assim, ela tem uma natureza própria, uma arquitetura interior que está esperando ser cultivada, não inventada, não copiada de outra pessoa, cultivada. E cultivar exige tempo, exige rega, exige que estejas disposto a ficar na escuridão da terra antes de ver o broto. Exige, acima de tudo, que acredites que há algo ali dentro que vale ser cultivado. Mas aqui está o problema. A cultura em que vivemos não tem paciência para sementes. Queremos o fruto imediato, queremos a voz linda na primeira aula, queremos a afinação perfeita sem nunca ter praticado, queremos o dom, porque o dom seria o atalho que nos poupa do processo. E quando o dom não aparece da noite para o dia, concluímos que não temos voz boa e paramos. O que encerramos, na verdade, é a semente, antes de ela sequer tocar a terra. E agora quero te contar uma história que é minha e que talvez também seja um pouco tua. Eu comecei a cantar aos 7 anos. Aos 9 já conduzia os cantos na igreja São José de Queluz, em Belém do Pará. Aos 15 comecei a estudar música, primeiro violino, depois canto. Aos 17 anos, como aluna da professora Marina Monarca, no Serviço de Atividades Musicais da Universidade Federal do Pará. As pessoas sempre se impressionavam com a minha voz e musicalidade. A minha professora gostava do que eu via, os regentes dos corais onde eu cantava também. Havia uma confirmação constante de que eu estava no caminho certo. E então, em 1989, uma aluna antiga retornou. Ela tinha uma voz incrível, uma voz que chegou pronta, ou pelo menos parecia assim. E a nossa professora gradualmente
começou a se voltar para ela, a prestar mais atenção nela e nos deixar um pouco de escanteio. Eu lembro o que senti. Era um misto de confusão e dor. Uma voz interior que perguntava: e a minha voz? Ela não é suficiente? Era um mito do dom em ação, mas desta vez apontado diretamente para mim. Uma comparação silenciosa que dizia: a voz dela é melhor, é dom. A tua é esforço, e o esforço vale menos. Mas eu continuei estudando, trabalhando, construindo, não porque não sofri, mas porque havia algo mais forte do que o sofrimento. A certeza de que a minha voz tinha um caminho próprio, que ela não precisava ser a voz daquela outra aluna, que ela só precisava ser a minha. E hoje, décadas depois, as pessoas vêm me agradecer depois dos shows, me dizem que decidiram mudar de vida depois de me ouvir cantar, me dizem que se sentiram tocadas, curadas, vistas. Uma vez, após um show em Brasília, uma senhora segurou as minhas mãos e disse: obrigada por você existir. Não foi o dom que fez isso, foi o cultivo, foi a dedicação, foi o amor que eu coloquei e continuo colocando no processo de descobrir e revelar a minha própria voz. A voz pronta daquela aluna e a minha voz construída chegaram a lugares diferentes, nenhuma mais válida do que a outra, mas cada uma absolutamente única. E é exatamente isso que quero que leves daqui hoje. Cada voz é única. Tua voz é única. Nunca ninguém vai trazer na voz aquilo que só tu podes trazer. Isso não é motivação de autoajuda. É um fato acústico, fisiológico e espiritual. O teu instrumento vocal é diferente de qualquer outro que já existiu ou que vai existir. A tua história, as tuas emoções, as tuas memórias, tudo isso está impresso na tua voz de um jeito que não pode ser copiado nem substituído. E por isso, a comparação não faz sentido. Comparar a tua voz com a de outra pessoa é como comparar uma figueira com um bambu. São naturezas diferentes, trajetórias diferentes, belezas diferentes. A pergunta certa não é: minha voz é melhor ou pior do que a dela? A pergunta certa é: como estava a minha voz quando comecei? Como está hoje? Caminhei? Cresci? Desenvolvi? É contigo que deves te comparar, com quem eras ontem, com quem eras há um ano, com quem eras quando cantavas pela primeira vez, com medo, com vergonha, com a voz tremendo. Esse é o único termômetro que importa, não o palco do outro, o teu próprio caminho. Agora quero te fazer uma pergunta diferente. Não a pergunta: tens dom? Mas já cantaste quando achaste que ninguém estava ouvindo? No banho, dirigindo, cozinhando, em algum momento de distração em que a melodia simplesmente saiu, sem pedir licença, sem precisar de permissão. Isso aconteceu contigo? Então, a tua voz já sabe cantar. Ela só não foi cultivada ainda. Há um dado sobre a anatomia vocal que eu acho fascinante. Todos os seres humanos nascem com o aparelho fonador perfeito para o canto. As pregas vocais de um recém-nascido são proporcionalmente as mais flexíveis de toda a vida. O bebê não precisa aprender a emitir sons. Ele já o faz antes mesmo de saber que existe. O aparelho nasce pronto, mas necessita maturar, desenvolver. O que acontece depois, ao longo da vida, é que vamos acumulando camadas sobre esse instrumento natural. Tensões musculares, medos, traumas, julgamentos, comparações. A voz não sumiu, ela foi enterrada. E o que chamamos de aprender a cantar é, muitas vezes, simplesmente desenterrar. Como escrevi no livro, a voz é um processo de construção, de edificação, de lapidação. Como o escultor, que não cria a forma do nada, ele a revela. Ela já estava na pedra, ele só retira o que não é ela. A tua voz verdadeira já está em ti. Não precisa ser inventada, não precisa ser copiada de ninguém. O trabalho, o belo trabalho, é o de retirar o que não é ela. E esse trabalho tem um nome, não se chama dom, chama-se dedicação. E aqui chegamos ao que talvez seja o ponto mais importante deste episódio inteiro. O mito do dom não é apenas um erro sobre música, ele é um erro sobre a vida. Quando acreditamos que os talentos são distribuídos por uma loteria cósmica, estamos terceirizando a responsabilidade pelo nosso próprio florescimento. Estamos dizendo que a nossa beleza interior depende de algo que não controlamos.
Mas e se a beleza nascer exatamente do cultivo? E se o mais extraordinário numa voz, a sua verdade, a sua cor, a sua profundidade, só puder aparecer depois da dedicação? Não estou dizendo que qualquer voz pode soar como qualquer outra. Cada semente tem a sua natureza. Um cedro não vira bambu, um bambu não vira cedro. Mas todo cedro tem um cedro dentro e todo bambu tem um bambu dentro. A questão nunca foi, sou cedro ou bambu? A questão é, tenho regado aquilo que sou? Ao longo desta série, vamos explorar juntos os territórios que o livro Voz Integral abre. Vamos falar sobre a voz que se formou ainda no ventre materno, sobre os filósofos gregos que já sabiam que o som curava, sobre o que os povos originários entendem do canto que nós esquecemos. Vamos falar de Sudberg, de fisiologia da voz, de cantoterapia, musicoterapia, psicoterapia vocal e muito mais. Mas tudo isso começa aqui, com esta virada. Não és alguém que não tem dom. És alguém que ainda não cultivou a tua voz. Há uma diferença enorme entre essas duas frases. A primeira fecha, a segunda abre. Se tudo que exploramos aqui faz sentido para ti, se sentes que a tua voz pede mais do que teoria, que ela quer ser cultivada de verdade, então quero te apresentar 3 caminhos que criei especialmente para esse cultivo. O primeiro é o curso de canto Desperte Sua Voz, um programa completo que te guia do início ao florescimento, com técnica, profundidade e a filosofia da voz integral em cada aula. O segundo é o protocolo ritual vocal, um pacote de áudios guiados para aquecimento e desaquecimento da voz, tanto para a voz falada quanto para a voz cantada. Uma prática diária que transforma o jeito como cuidas do teu instrumento. E o terceiro é o livro Voz Integral, a voz como expressão do invisível, onde todos esses assuntos têm a sua morada completa. Filosofia, ciência, prática, arte, história. Tudo o que estamos explorando juntos nesta série nasce das suas páginas. Os links para os 3 estão na descrição deste vídeo. Antes de encerrar, quero deixar contigo uma prática simples. Não é um exercício vocal técnico, é uma escuta. Nos próximos 3 dias, presta atenção nas vezes em que a tua voz aparece naturalmente. Quando cantarolares sem perceber, quando vocalizares uma melodia enquanto fazes outra coisa, quando deixares escapar um som espontâneo. Não julgues, não corrijas, só observes. Sinta, ouça, porque nesse som espontâneo, sem plateia e sem julgamento, está a semente. Está a voz que existe antes do medo. E é ela, essa voz, que vamos cultivar juntas ao longo desta série. No próximo episódio, vamos descobrir algo que a neurociência confirmou recentemente e que, de certa forma, os povos antigos já sabiam, que a tua voz começou a se formar muito antes de nasceres, que ela tem uma memória que antecede as tuas primeiras palavras. Se essa ideia te fascina, te inscreve no canal, ativa o sino, porque a próxima semente já está pronta para ser plantada. Tu estás no canal Sabá Moraes, a voz como caminho, arte, técnica, filosofia e essência do ser.